Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Patrícia, tudo bem? Tudo ótimo. Eu vou estar aqui a dar só uma ajudinha. Se precisarem de alguma coisa, podem enviar-me mensagens pelo chat, está bem? Eu vou estar off de imagem e de som, mas se precisarem de alguma coisa, ou com o Helpdesk ou comigo, está bem? Estou só à espera da coordenadora da sala, que a partida é a Vanessa Amaral. Ela deve estar quase a entrar também. Eu falei com a Vanessa por WhatsApp, ela deve estar comendo alguma coisa, que ela saiu de uma outra reunião e vai entrar a volta. Vem aqui. Acredito. Você vai ficar aqui, eu vou ficar de tela aberta, mas mudo, tá? Tá, ótimo. Tá, até já. Então, prazer conhecer. Igualmente. Boa tarde, Paulo. Tudo bem? Oi, Vanessa, tudo jóia? Tudo jóia. Boa tarde, Vanessa. Bem-vinda. Olá, Patrícia. Tudo jóia? Tudo ótimo. Por aí também? Tudo bem. Ótimo. Vamos só aqui agilizar a parte... Eu acho que a Vanessa já sabe, não é? Ou seja, vai fazer a abertura da sessão, dar as boas-vindas, apresentar os oradores. Isso. É? Eu imaginei que já tivesse essa indicação. Nós estamos, entretanto, a ter aqui uma mensagem do Helpdesk a avisar que vai abrir, o Helpdesk vai abrir a sala por volta das 5h10, daqui a 2 minutos. Uhum. Depois, nós à partida vamos coordenando e vamos vendo as mensagens que vão entrando no chat. Por vezes as pessoas vão colocando algumas questões. Se a Vanessa não vir logo, eu vou avisando, está bem? Está bem. Okay. Diga-me. A gente está com uma questão, Paulo, até não sei se você sabe, a gente está com, na verdade, só eu e o Paulo de panelista. Ok. A terceira pessoa, infelizmente, não vai poder comparecer. Eu farei a apresentação dela, acredito que não vai ser com tanta profundidade, é a professora Marta, mas, enfim, a gente saiu um pouquinho prejudicado aí. Mas eu acredito que as outras duas apresentações, elas estão bem bacanas. Ótimo. Tá, claro que sim. Então, pronto, assim, tentem gerir mais ou menos o tempo conforme vão conseguindo. E depois, no final, há um bocadinho de tempo também para as perguntas. Ok. Tá bom? Tá, alguma coisa que precisem, no chat podem mandar mensagem privada ou para mim ou para o Helpdesk. E deve faltar mais ou menos 1 minuto para abrirem a sala e começar a entrar as pessoas, tá bem? Boa apresentação para os dois. Até já. Obrigada. Paulo, nem combinei com você. Estou pensando em fazer o seguinte, eu inicio a apresentação
E depois passo para você e depois você passa para mim de novo para fazer a terceira no lugar da Marta, tá bom? Ah, Pode então, ser? ao invés de ser a minha ser a terceira, passa a ser a segunda, tudo bem. Pode ser? Porque senão vai Pode. ficar eu 2 vezes repetida. Não, tudo bem. Tranquilo. Beleza? Tanto faz a hora. Pessoal, boa tarde. Eu acho que, aí, respeitando o horário, acho que já estamos aqui no Brasil às 14h15, acho que já dá para a gente iniciar, correto? Até porque a sala já foi aberta às 14h10. Ok, Patrícia, obrigada. Bom, vamos lá. Deixa eu só fechar aqui.
antes que mais coisa passa. Bom, vamos lá. Primeiramente, é um prazer para mim, Vanessa, meu nome é Vanessa, sou gerente de desenvolvimento de organizações da Fundação Dom Cabral, e irei coordenar esse painel, um painel dedicado ao debate, à transformação digital para melhoria e aceleração da gestão pública. Além de coordenadora desse painel, eu farei também 2 apresentações, uma ilustrando um caso de trilha de transformação digital de um banco de desenvolvimento, e também falarei um pouco sobre a Next Education Generation, que infelizmente é um case da nossa professora Marta Pimentel, que infelizmente não pôde estar conosco neste painel. Além de mim e da Marta, que estaria também, eu gostaria de dar as boas-vindas ao professor Paulo Vicente. O professor Paulo Vicente é um professor de dedicação exclusiva da Fundação Dom Cabral, que vai tratar e falar sobre o tema de competitividade utilizando tecnologia, né? Bom, então, dando aí uma introdução a este painel, esse painel, de novo, que é dedicado ao debate da transformação digital, e não dá para falar de transformação digital e não falar de sobrevivência das organizações, né? Para prosperar num universo digitalizado, as organizações de todos os tamanhos aí, sejam públicas ou sejam privadas, elas precisam se reinventar e mudar de forma substancial seu modelo de negócio, envolvendo, entre outras coisas, a sua estrutura organizacional, as suas competências essenciais e, especialmente, sua cultura organizacional. É fato que todas as organizações estão em uma jornada de transformação digital, entretanto, ainda não há uma cartilha a ser seguida. O que tem sido constatado, especialmente pela Fundação Dom Cabral, é que a transformação dos negócios ativada digitalmente não é realmente somente sobre tecnologia e, sobretudo, sobre mudança. Inovar, que já era um imperativo antes da crise do Covid-19, hoje mais do que nunca se tornou uma questão de sobrevivência. A crise trazida pela pandemia acelerou a adoção de ferramentas de digitalização e tem forçado as organizações de todos os setores, e aí especialmente de educação, a se reinventar e serem mais ágeis. Bom, vou começar então aqui com a minha apresentação e compartilhar com vocês o que tem sido uma experiência de uma trilha de transformação digital dentro de um banco de desenvolvimento, né? Os autores desse case sou eu, que sou gerente desse projeto dentro da Fundação Dom Cabral, e a professora Tassiane Zoni, que infelizmente também não pôde estar conosco aqui. Bom, essa é a trilha de transformação digital, como eu bem disse, é uma trilha de capacitação que tem sido implementada desde o final de 2019, dentro do Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste é um banco de desenvolvimento, mais do que isso, é o maior banco de desenvolvimento regional da América Latina, e ele se diferencia das demais instituições financeiras pela missão que tem a cumprir, de atuar como desenvolvimento da região Nordeste do Brasil. A sua visão é de ser o banco preferido do Nordeste, reconhecido pela sua capacidade de promover o bem-estar das famílias e a competitividade das empresas da região Nordeste. E sua preocupação básica é executar uma política de desenvolvimento ágil e seletiva, capaz de contribuir de forma decisiva para a superação dos desafios e construção de um padrão de vida compatível com os recursos, potencialidades e oportunidades da região Nordeste do país. Bom, em meados de 2019, a Fundação Dom Cabral recebeu uma demanda por meio do diretor administrativo do Banco do Nordeste, e o recado ele veio bem direto, dizendo que o banco precisava fazer uma transformação que começava na pele, que chega no osso e que vai até o tutano, né? E a nossa
interpretação ao receber essa demanda e ao escutar essa frase, foi que a gente tinha um desafio muito grande pela frente ao estruturar um programa de capacitação que, de fato, não só capacitasse as pessoas dentro do banco, mas que também promovesse boa parte dessa transformação que o diretor administrativo tanto ansiava. Falando um pouquinho aí, destrinchando um pouco a demanda, então, era necessário trabalhar em um programa que fosse 100% online, assíncrono, e que fosse estendido a 7.000 participantes, ou seja, aí a gente está falando de todos os empregados desse banco. Esses empregados, esses 7.000 participantes, estão divididos em 50 participantes do nível estratégico, 450 do nível tático e gerencial e 6.500 do nível operacional. Esses 7.000 participantes, a gente está falando de participantes desde a geração Z, com 20 e poucos anos, 21 e poucos anos, até participantes da geração de baby boomers, com licença, com aí até 70, 75 anos de idade, o que para a gente também se configurou como um grande desafio, né? Fazer um programa 100% online no tema de transformação digital para participantes com perfis tão distintos. E além dessa distinção de geração, a gente também tinha o desafio de estruturar esse programa que permeasse, então, todo o universo de onde esses empregados estão espalhados. Afinal de contas, eles não estão espalhados somente em um estado do Nordeste do Brasil, e sim em todos os estados do Nordeste do Brasil, e também Nordeste, e também Norte de Minas Gerais, que é um estado do Sudeste, e também Norte do Espírito Santo. Bom, então, tendo em mãos esse grande desafio, nós pensamos aí em 3 grandes blocos de temas, né, sendo que tivemos 4 principais artigos e publicações, dos quais nós baseamos e tivemos como fio condutores. O primeiro deles foi o relatório Global Trends, segundo o livro Qual o seu modelo digital de negócios, o terceiro, um livro também, Desconstruindo o Mindset e Construindo a Inovação, e também relatórios do World Economic Forum. Então, em princípio, 3 módulos foram estruturados com 3 grandes temas, sendo o primeiro tema tendências, que engloba tendências globais, tendências comportamentais, tendências de negócios, tendências emergentes. O segundo banco, então, como seria o banco do futuro, negócios clientocêntricos, transformação digital, tendências para bancos. O terceiro, inovação, quais os tipos de inovação, mindset fixo versus mindset de crescimento, como mudar seu mindset, e transformação digital versus inovação. Então, tudo isso sempre com o objetivo de trabalhar a capacitação desses empregados, como é bem dito dentro do banco, desses empregados, de que para prosperar, de que para continuar no universo tão competitivo, né, que é o universo do setor bancário, setor financeiro, de fato é necessário mudar. Além, então, desses 3 módulos que estavam disponíveis desde o início do programa, à medida em que o tempo foi passando e a pandemia foi se configurando, um novo módulo foi adicionado, porque sentimos a necessidade de fazer algumas revisões dos temas que já haviam sido disponibilizados anteriormente, mas que sofreram algum impacto, né, com o advento da pandemia e do isolamento social. Então, esses 5 novos temas foram trazidos como novidades nas tendências, mudanças no negócio banco, negócios em plataformas, inovação digital, e um módulo aqui bem específico no que diz respeito exatamente ao Banco do Nordeste, né? Esse percurso, esses conteúdos, eles foram distribuídos, então, como eu bem disse, em um percurso de aprendizagem 100% online, assíncrono, sendo que o participante, a sua primeira atividade ao ingressar na trilha,
um inventário, um assessment, ele responde a um assessment para ter um autoconhecimento de como ele está no que diz respeito à abertura à inovação. Fora isso, logo depois disso, ele vai acessando sessões onde aquele conteúdo está disponível, e o conteúdo foi disponibilizado de várias formas. Primeira delas, por meio de videoaulas. Então, a Fundação Dom Cabral, e aí voltando lá atrás, quando nós recebemos aquela demanda do diretor, nós entendemos que necessitava de ser um programa bastante customizado à realidade do banco. Então, nós gravamos todos os vídeos a serem utilizados nesse programa. São vídeos curtos, de 3 a 5 minutos, de 5 a 8 minutos no máximo. Então, o conteúdo foi disponibilizado por meio desses vídeos, de forma com que o participante tenha o primeiro contato sobre o tema por meio desses vídeos. Também foram construídos e disponibilizados dentro do ambiente virtual de aprendizagem textos, para que o participante pudesse compreender ainda mais aquele conteúdo que havia sido trazido nos vídeos. Glossários, para que o participante pudesse analisar o seu conteúdo e ainda aprofundar mais o conteúdo que está sendo trazido. As nuvens de tags, para que ele pudesse sintetizar o seu conhecimento e compartilhar com seus colegas. Uma parte de avaliação, por meio de quizzes, e também uma sessão de fórum de discussões dentro de cada uma dessas sessões, no qual eles pudessem discutir com os seus colegas temas bastante estratégicos e voltados à questão da inovação e da transformação digital. E, por último, como eu disse no princípio, nosso entendimento é que, além de um programa de capacitação propriamente dito, os participantes fossem encorajados a entregar uma ação que estivesse conectada à transformação digital e inovação e que apoiasse, de fato, a transformação digital do Banco do Nordeste. Então, esse era o percurso que, na realidade, iniciava com um autoconhecimento, passando, então, por todo um momento de desenvolvimento de conteúdo e, ao final, a entrega de uma ação com resultados. Bom, falando um pouco, então, dos resultados da trilha, um programa que iniciou para a grande massa. A gente teve um início com uma turma piloto bem pequena, em dezembro de 2019, e esse programa iniciou para a grande massa, vamos dizer assim, do banco em março de 2020, e os números que nós temos até hoje, em novembro, até o dia 25, que a gente tem, então, 4.850 aproximadamente inscritos, ou seja, quase 70% assim, do nosso alvo, e de concludentes, aí aproximadamente 3.200, né, o que dá aí 46%. E isso a gente considera como sendo um bom resultado até então, até porque a questão da pandemia, por mais que possa parecer que não, foi uma coisa adversa que a gente teve, pois muitas pessoas do banco precisaram ir para as suas casas, para fazer home office, e aí tiveram muito mais dificuldade para se dedicar, além do trabalho e questões de casa, a fazer essa trilha, e especialmente a ação com resultados. Bom, e aí a Fundação Dom Cabral, para que a gente tivesse resultados como esse, a gente precisou preparar, além de um ambiente virtual totalmente customizado para o Banco do Nordeste, os temas totalmente customizados também, houve várias questões que a gente precisou desenvolver. O primeiro delas é uma equipe totalmente voltada ao atendimento ao participante. Então, foi necessário treinar uma equipe com 4 atendentes e um supervisor, que faziam um atendimento ao participante, ainda fazem, de segunda a sexta-feira, de 8h30 até 17h30, por meio de um canal de atendimento exclusivo ao participante, que é esse e-mail, atendimento@bnb@fdc.org.br.
muitíssimo importante definir estratégias de engajamento desses participantes. Então, por meio de uma gestão da trilha, de gestão de acessos, a gente semanalmente tem acesso àqueles participantes que estão ativos na trilha, aqueles que não estão ativos, aqueles que fizeram sua inscrição, pararam. Então, por meio dessa estratégia de engajamento, é que a gente pôde conseguir esse resultado relevante até então. Né? Aqui uma pequeno exemplo de uma estratégia de engajamento que a gente teve durante esses últimos meses, né? Aqui sempre instigando para que os participantes possam ou retomar ou fazer a inscrição dentro da trilha, sempre chamando a atenção para o positivo da trilha, né? Como compartilhando alguns elogios ou até mesmo compartilhando do prazo de expiração para que eles possam finalizar a trilha. Outra questão muito importante que precisou ser desenvolvida foi uma gestão compartilhada dessa trilha. Então, é uma gestão compartilhada, Fundação Dom Cabral e Banco do Nordeste. Então, há atividades com periodicidade semanal e mensal, vamos dizer assim, como a disponibilização de informações de dashboards do projeto, com dados atualizados semanalmente, e sempre encaminhado para a Universidade Corporativa do Banco, que é o nosso ponto de contato dentro do Banco do Nordeste. Aqui é um exemplo, então, desse dashboard, dessas informações que nos permitem, inclusive, fazer aquela estratégia de engajamento, né? Então, a partir de dados retirados dos nossos sistemas, nós conseguimos saber quais os participantes que já iniciaram, quais que já finalizaram, onde eles estão na trilha, para que a gente possa agir de forma bem focada nesses segmentos de participantes, porque aí a gente tem vários perfis, né? Aqui compartilhando um pouco dos destaques desse ambiente virtual que foi totalmente elaborado para esse programa, customizado. Aqui vocês podem ver uma videoaula que foi gravada com um dos professores que está atuando, né? O material em texto disponibilizado, o glossário que foi dos vários, né? Um exemplo de um glossário dos vários que foram desenvolvidos para essa trilha, fórum de discussões, sempre com uma pergunta instigadora no que diz respeito ao tema transformação digital e inovação no contexto do Banco do Nordeste. Aqui um exemplo de um fórum com bastante interação, né, entre, no caso aqui é o nível tático, né, em que os participantes vão discutindo esses temas que são de muito estratégicos, né, para o Banco do Nordeste. Aqui um exemplo de uma nuvem de tags que é construída pelas turmas, né? E um destaque até com o nosso professor aí, que daqui a pouco vai falar com vocês, o Paulo Vicente, isso aí uma sessão Saiba Mais, né? Que é fruto de uma curadoria que nós fizemos de todo o conteúdo que a Fundação Dom Cabral tem sobre estes temas. Então, nós disponibilizamos, ou seja, vídeo, ou podcasts, ou textos, ou artigos, de forma que o participante, além daqueles vídeos, além daqueles textos que foram construídos, elaborados de forma customizados para esse programa, pudesse também ter acesso a outros conteúdos que a Fundação Dom Cabral também tem. Eu não poderia deixar de dar destaque também ao mural da ação com resultados, que foi também desenvolvido de forma bem customizada para o Banco do Nordeste, para esse programa. Então, este é o local onde os participantes fazem a postagem das suas ações com resultados. Então, são sempre ações, como eu disse, conectadas à transformação digital do Banco do Nordeste, e para que, então, ele finalize essa trilha, ele necessita, de fato, postar uma evidência dessa ação que ele tenha feito. Então, aqui duas ações que 2 desses participantes que já finalizaram postaram, uma ação que propôs uma
inovação de forma incremental, né? Mudança no processo de atendimento com uma nova forma de comunicação com o cliente, simplificação de rotinas, e uma outra ação aqui do controle de encaixe da agência. Então, aqui é um exemplo de duas, mas hoje, depois de 8 meses de programa, a gente tem aproximadamente 1.000 ações com resultados que foram desenvolvidas dentro dessa trilha. Aqui compartilhando um pouco, então, da avaliação de reação. Então, à medida que os participantes vão finalizando a trilha, eles vão recebendo certificados, e ao receber o certificado, eles também recebem um link para que eles possam, então, responder a uma avaliação de reação que vai nos contar um pouco a percepção desses participantes no que diz respeito aos temas abordados, no que diz respeito à navegabilidade do nosso ambiente virtual, a capacidade dos professores de articular a teoria com a prática dentro do Banco do Nordeste, entre outras questões relevantes. Aqui, compartilhando também um pouco dos depoimentos que nós temos recebidos, com muita satisfação, eu venho compartilhar que esse programa tem sido bastante elogiado, como, por exemplo, um excelente curso, prática com temas atuais e de fácil execução, com exemplos práticos do dia a dia, elogios à questão da plataforma. Isso foi uma questão bem desafiadora para a Fundação Dom Cabral, foi um dos primeiros programas massivos, 100% assíncrono, que nós tivemos, então, foi de fato bem desafiador. Um elogio aqui bem bacana, o curso de transformação digital foi ultra mega power top, o banco acertou em cheio, excelente. Então, temos de fato tido assim, bastante sucesso, e isso tem sido reconhecido aí por meio de depoimentos. Bom, era isso que eu queria compartilhar, espero que eu não tenha passado muito aí dos meus 20 minutos como coordenadora do painel, não poderia fazer isso, né, Paulo? Eu vou abrir já para perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, de fazer alguma colocação? Bom, parece que não, né, Paulo? Acho que eu vou passar para você e aí a gente vai seguindo. Manada, obrigado, parabéns pela apresentação aí, Vanessa. Meu nome é Paulo Vicente, sou professor integral da Fundação Dom Cabral. Vou apresentar o trabalho que a gente fez. Eu fiz com o Fernando, que é gerente. Deixa eu ver compartilhar aqui o PowerPoint. Então, o tema que a gente trabalhou foi a questão da inteligência competitiva para a administração pública, com a lógica do Leapfrog Lab, que é o laboratório que a gente está montando na Fundação. A gente começa com a referência aos ciclos de contrato. Eu não vou ficar explicando todos os ciclos de contrato, que não é o caso aqui, mas é basicamente para mostrar que a gente está numa fase de esgotamento do 5º ciclo tecnológico e que se anuncia um 6º ciclo tecnológico, isso geralmente ocorre com uma crise que resulta em investimentos maciços em tecnologia, que é o que a gente está vendo agora. Nos últimos anos, aí, a gente viu um investimento muito maciço em tecnologia, anunciando essa nova onda, e dentre elas, tecnologia, que a gente chama de transformação digital. Que são as 12 tecnologias que mais recebem dinheiro do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América nos últimos anos. Eles vinham colocando até 2018 na ordem de 70, 80 bilhões de dólares todo ano. Em 2019, subiram essa barra em 20%, e agora mais 10% em 2020. Vocês estão vendo esses 3 blocos aí das 12 tecnologias. O bloco verde é para redução de custo de energia de materiais, que inclui tecnologia espacial, uma nova coisa espacial que está surgindo. O bloco azul é o bloco de melhoria humana, para aumentar a longevidade e produtividade humana. E o bloco que a gente vai se referir mais aqui é o bloco vermelho, que é o bloco de robótica e inteligência artificial. Alguns chamam de indústria 4.0, outros de transformação digital. Mas, basicamente, eu vou me focar na transformação digital e isso dentro da administração pública propriamente dita. Legal? O que é transformação digital? É uma série de tecnologias que vão chegando aos poucos nas próximas décadas. Esse diagrama dessa linha do tempo, que está no meu livro,
mais recente. Ele basicamente mostra os próximos 30, 40 anos essas 4 trilhas aí da inteligência artificial, da internet das coisas, do processamento e comunicação e do mundo virtual. As tecnologias vão se desdobrando ao longo do tempo. E a última coluna é dúvida, porque você pode ter dificuldades, inclusive, do ponto de vista ético, moral e legal. E no caso da administração pública, você vai ter ainda por cima a questão inevitável da discussão não só da legalidade, mas da equidade, como é que você faz com que isso seja universal. A trilha da inteligência artificial vai sair do que a gente tem hoje, que é a inteligência artificial fraca e enciclopédias virtuais, atingir professores virtuais, automatização e robotização da educação, interfaces neurais homem-máquina, chegar a habilidades serem carregadas direto no cérebro humano. Isso vai eventualmente levar à inteligência híbrida ou inteligência artificial forte, que são 2 tecnologias hipotéticas, na verdade. Hoje não é possível fazer elas. A questão da internet das coisas ela sobre sensores, basicamente. Sensores de temperatura, pressão, água, umidade, fluxo, níveis de tensão, níveis de pressão, também microfones e também câmeras. E, basicamente, você pode botar esses instrumentos de sensores nas fábricas, nas lojas, na distribuição, no caso do governo, toda instituição pública, nas ruas, mas você não pode colocar isso na casa das pessoas, a menos que você tenha permissão delas. Então, daí vem a lógica do smart product, que efetivamente tem ganhado muita força nos últimos anos. Aí. Basicamente, é um sensor que se instala na casa da pessoa quando ela aceita os termos e condições de fazer aquilo ali. Para isso tudo, para coletar dados, coleta essa massa de dados, banco de dados, lago de dados, que não serve para nada enquanto não é processado, seja com inteligência artificial ou com Big Data, para gerar Smart Building, Smart Organization, Smart Companies. E isso vai gerar a parte central dessa história aqui, que é o Smart Governance. Ou seja, você vai conseguir coletar mais dados do ambiente para conseguir efetivamente fazer um governo melhor, organizações melhor e cidade melhor no limite. Aí. Então, boa parte do governo vai ser automatizado ao longo das próximas décadas. O Big Data também vai permitir, junto com o paralelismo, a gente chegar na realidade virtual a partir da realidade aumentada e com a comunicação quântica, talvez a gente chegue em telepresença. Comunicação quântica é uma comunicação utilizando átomos entrelaçados, ou entangled no original, onde a comunicação é muito mais eficiente, porque você não tem gasto de energia nem curva de tempo, porque em tempo zero a comunicação. Vai permitir, então, a gente controlar a distância a avatares, robôs, avatares mecânicos ou biomecânicos, tanto para questões espaciais quanto para questões de segurança pública, segurança nacional e até mesmo para inspeção em locais difíceis de acesso. E a computação quântica é o que utiliza um quantum gate. Quando você olha para todas essas tecnologias, numa linha do tempo, você vê que claramente a transformação digital não é um ponto que se aperta, não é uma chave que se gira, é uma jornada ao longo dos próximos 30, 40 anos, seja para a administração pública quanto a administração privada. A gente vai ter momentos muito disruptivos nos próximos 30 anos. Um nó dessa história, que é o que a gente vai explorar no nosso artigo, fundamentalmente é a Smart Organization, ou Smart Company, que, na verdade, vai derivar disso. Basicamente, quando a gente fala de inteligência artificial, você tem tipologias. Essa tipologia que a gente utiliza no artigo, que é a mesma tipologia que eu tenho no meu livro, de 2019, são 5 tipos. O que existe hoje é o tipo 1 e 2. Tipos 3, 4 e 5 são hipotéticos, podem não existir nunca, são chamadas inteligências artificiais fortes, 3 e 4, e o tipo 5 é superinteligência. Hoje o que a gente tem é tipo 1 e 2. E mesmo isso é o que a gente vai trabalhar e dizer, olha, já isso aqui já dá para fazer muita coisa em administração pública, em gestão pública. Então, o nó da história é a inteligência competitiva, que é um macroprocesso que é composto de 4 subprocessos, que são a coleta de dados a partir do ambiente, transformação desses dados em informação e o apoio à tomada de decisão a partir da informação e a proteção dos dados da informação contra roubo ou adulteração. Isso aqui surgiu no campo militar, com a inteligência militar, migrou para o setor privado nas décadas de 50, 60 e 70 para virar inteligência competitiva e volta para o setor público agora como inteligência de governo, smart government, ou meramente inteligência competitiva, como você queira chamar. Então, é um processo que é descrito pela primeira vez por um camarada chamado Sun Tzu, um livro chamado A Arte da Guerra. Ele não usa essas palavras, mas se você for ler o livro, está lá. E o que é novo, dado que o processo tem 2.500 anos?
O que é novo é como as tecnologias vão avançar isso. Então, aqui está um quadro de como é que as tecnologias se encaixam em cada um desses processos. Coleta de dados tem a ver com sensores, internet das coisas, temperatura, água, pressão, umidade, fluxos, tensão, aceleração, tensão, amperagem, ou seja, todo tipo de sensor coletando dados. Mas também chamados chatbots, ou processador de linguagem natural, microfones, processadores de voz, Siri, Alexa, Google Home, todo tipo de voz ativada é um sensor. E, finalmente, imagens, visão de computador. Não só câmera de segurança, mas também tomografia, ressonância magnética, ultrassonografia, e um tipo de imagem muito específico, que é o reconhecimento facial. Então, tudo isso junto coleta uma massa de dados, um banco de dados, um lago de dados, que não conseguia ser processado na velocidade necessária. O grande gargalo por 2.500 anos foi a análise. E agora deixou de ser análise. Por quê? Porque a gente chegou com Big Data, rede neural, aprendizado de máquina, identificação de anomalia de emoções, para resolver esse nó. Para onde foi o gargalo? Para frente. Para lacuna e oportunidade, então está em sistemas de apoio à tomada de decisão. A gente está começando a criar modelos preditivos, modelos prescritivos, jogos simuladores de organizações. Alguns fundos de investimento já são gerenciados por inteligência artificial, mas isso ainda é uma grande lacuna. Tem muito espaço para crescer. Eu acho que nos próximos 20 a 30 anos a gente vai desenvolver muitos modelos preditivos. Em logística, em compras, em tráfego, em consumo de energia, a chamada cidade inteligente ou governo inteligente está nessa história. Está fundamentalmente na base de eu coletar dados, eu processar dados e dar apoio a tomar uma decisão para o gestor. Ou automatizar algumas decisões que sejam mais simples. E nada disso ocorre sem ter proteção, que basicamente é criptografia. Existe uma vulnerabilidade muito grande nos setores públicos hoje em dia contra ataques cibernéticos. A gente tem criptografia frágil, na maior parte dos casos. Uma tecnologia de criptografia muito forte que tem ganhado atenção nos últimos anos é o blockchain. Mas eu boto aí o holochain para lembrar que existem outras formas de outras tecnologias avançando. E quando você não consegue proteger tudo, confunda, que o termo técnico é contra-inteligência, mas a gente nos últimos 4, 5 anos viu a palavra, o termo fake news crescer muito forte. E está lá no Sun Tzu, pareça forte quando estiver fraco, pareça fraco quando estiver forte, fake news ou contra-inteligência. Acho que esse quadro ajuda a gente a entender como é que essa tal da inteligência competitiva tem tudo a ver com a transformação digital e tudo a ver com um governo inteligente, com as cidades inteligentes. Ou seja, a administração pública não vai conseguir se furtar disso. Ela vai ter que enfrentar essa questão e isso vai ser bom para ela, porque isso vai abrir um monte de oportunidades novas para a administração pública. Por exemplo, maior controle com menor custo. Quando a gente pensa em termos de questão de controle e descontrole, por que a gente controla? Para diminuir o custo do descontrole. Mas o controle em si tem um custo. Então, tem um ponto de ótimo, que está nessa barrinha verde aqui, que é onde, a partir dali, o custo de controlar é maior do que se reduz efetivamente o descontrole. Então, não vale a pena você passar nessa barrinha verde. Qual é o efeito da tecnologia? Ela baixa o custo do descontrole, criando um novo ponto de equilíbrio, onde você faz mais controle, mais barato. Então, blockchain, mas também reconhecimento facial, reconhecimento de voz, chatbots, muitas dessas coisas vão conseguir fazer maior segurança. Pensa num filme de James Bond, Missão Impossível 20, 30 anos atrás, esse sistema aqui não tem como quebrar. Tem reconhecimento facial, tem reconhecimento da dígito, tem mais a voz, isso que ninguém consegue quebrar. Bom, isso tem em qualquer celular hoje. Qualquer celular consegue fazer reconhecimento facial, qualquer não, mas os bons conseguem fazer reconhecimento facial, digital e voz. Bota mais uma senha dupla autenticação, esse é um nível de controle que você não tinha antes. Então, você consegue fazer com que cada celular ou cada tablet consiga ser uma estação para você lidar e interagir com o público. Onde você antes estava tentando fazer uma capilaridade cada vez maior para atender o público, chegar ao público, hoje, meramente o fato de estarem comprando smartphones, comprando tablets ou tendo computador, já faz com que o serviço do governo, não todos, mas muitos serviços do governo, cheguem na casa do indivíduo. Então, o governo 4.0 está inevitavelmente associado a isso, o Smart Government. Isso aqui vem lá da discussão do Leapfrog Lab, ou seja, a gente vai achar até os produtos inteligentes capturando dados em todos os nossos ambientes.
Isso, junto com Big Data e inteligência artificial, vai gerar os Smart Buildings e Smart Cities, mas também com a realidade virtual e comunicação quântica, a gente vai pedir uma segurança melhor, C4ISR, que é uma sigla que tem origem militar, comando, controle, comunicação, computação, inteligência, surveillance, né, que em inglês é vigilância e reconhecimento, permitindo uma segurança remota muito mais eficiente, um policiamento já robotizado, com avatares mecânicos ou biomecânicos na distância. E também vai permitir, do outro lado, um planejamento, inteligência de governo, mas também um planejamento já mais preditivo e até prescritivo, e no limite, planejamento híbrido, do homem e a máquina já fazendo planejamento das cidades e dos governos. Então, esse meio da transformação digital aqui vai apoiar a gente em outras políticas públicas, não só as políticas centrais, por assim dizer, de administração e planejamento, orçamento, mas também segurança, e eu não coloquei aqui, você pode pensar a mesma lógica para a saúde e para a educação, que são as três, a tríade forte, né? Saúde, educação e segurança nas políticas públicas. Isso não é sem problemas, então tem um arcabouço teórico que são limitações. O FATES é um termo que eu gosto bastante, para mostrar como é que você tem problemas de justiça, responsabilização, transparência, ética e segurança. Quando você tem, por exemplo, um sistema que ninguém sabe quem está fazendo a conta, você não garante a justiça. Por exemplo, eu quero um emprego. Aí eu coloco lá, eu sou baixinho, gordinho, meio careca, velho. Ele vai me botar alguns empregos que ele acha que encaixam no meu perfil. Mas isso é o certo? Is it fair? Isso é justo? Ou teria um outro emprego que gostaria, que me encaixaria, mas que ele não colocou? Se não é justo, de quem é a responsabilidade? Who is accountable for? Né? E como é que eu faço transparência? Cadê a transparência no sistema para eu poder olhar o que está acontecendo lá? Não tem, porque a inteligência artificial não dá essa transparência toda, isso é um problema. E qual é a ética? A ética é de quem programou, às vezes a ética é do próprio treinamento que recebe a máquina. Existem exemplos de máquinas que lidam com o público xinga a máquina 3x4 e ela aprende a xingar também. E, finalmente, a segurança do sistema em si. Esse termo FATES ajuda a gente a entender algumas das limitações e dificuldades que a gente vai ter. Uma outra discussão muito relevante é sobre geração de emprego ou destruição de emprego, né? Então, a situação inicial, eu gosto desse exemplo que mostra que, na verdade, você vai gerar emprego. Imagina uma situação onde você tem 4 empregados para fazer um produto custando 1.000 unidades monetárias, a tecnologia avança, você consegue fazer o mesmo produto com uma pessoa ao custo de 100. Isso, no primeiro momento, desemprega, mas, pelos mesmos custos econômicos de 1.000 pratas, você agora vai vender 10 unidades. E vai, consequentemente, precisar de 10 pessoas para fazer 10 unidades. Você gera emprego. Chama-se destruição criativa, mas essa mágica aí só funciona se existe elasticidade no preço, ou seja, se um preço mais baixo faz as pessoas venderem mais. Uma segunda lógica, que também complementa essa, que são as chamadas tecnologias viabilizadoras. Algumas tecnologias que estão chegando, entre elas a inteligência artificial, né, vai permitir novas coisas que não existiam antes. A mais famosa delas é a eletricidade, lá no século XIX permitiu coisas que não eram possíveis sem ela. Isso levou até a eletrônica, que também é uma grande tecnologia viabilizadora, agora já do século XX. Muitas das coisas que a gente faz hoje só são possíveis por causa da eletrônica. E agora a gente vem com a inteligência artificial. Então, a percepção é que vai haver mais emprego do que desemprego. Vai haver um aumento de desemprego, depois vai gerar muito mais emprego. O problema é capacitação. Um grande gargalo, tanto para a administração pública quanto para o setor privado, vai ser a capacitação das pessoas para isso. E é isso. Na altura do campeonato, falta 1 minuto só para o meu tempo terminar. Então, perguntas e debates. Deixa eu interromper o compartilhamento. Volto aqui se precisar. Temos aí 1 minutinho para perguntas e respostas. Eu devolver para a Vanessa. Obrigada, Paulo. Sempre brilhante, né, sua explanação. E muito conectado, eu acho, com o próximo tema da apresentação que eu vou fazer. Mas, antes de compartilhar a tela, eu gostaria de convidar aos participantes deste painel a perguntas, discussões, debates. Alguém gostaria de levantar algum ponto referente às 2 apresentações já realizadas? Bom, Vanessa, vai então para a próxima. Obrigado, gente. Fico aqui para perguntas depois. Tá bom.
Bom, a próxima apresentação, na realidade, é um case escrito por uma professora que já atuou muito com a Fundação do Cabral. Hoje ela está em Portugal, até porque ela é portuguesa, mas infelizmente, por conta de todo esse contexto, ela não pôde estar conosco hoje e eu vou ter a pretensão de fazer a apresentação no lugar dela. Eu já peço desculpas se eu não tiver a profundidade que provavelmente a professora Marta Pimentel teria ao falar desse tema que é bem a cara dela para quem a conhece. Um minutinho, que eu vou compartilhar. Acredito aí, então, que... Opa! Acho que todos estão vendo aí, certo? Bom, o debate agora é falar um pouco sobre educação, a educação no futuro. Esse é o termo que a Marta utiliza, que é Next Generation Education, e um debate, né? Como que vai ser essa educação no futuro? Será que a gente está falando de encontros 100% online, assíncrono, como essa experiência que a gente teve e apresentamos para vocês no Banco do Nordeste? Ou depois que essa pandemia passar, a gente vai voltar àquele, entre aspas, velho normal e tendo encontros 100% presenciais? A provocação que a professora traz nesse artigo é de que será que vem aí um mundo blended, um mundo misturado, em que a gente vai ter atividades presenciais e atividades online? Vamos lá, entender um pouco o que a Marta Pimentel nos provoca, né? O mundo pós-Covid, ele, obviamente, contribuiu enormemente para uma maior abertura ao universo digital. Então, hoje, se fala muito, não do trânsito das cidades, mas todo aquele trânsito da cidade, pelo menos lá no início, né, da pandemia, do isolamento social, ele passou para o tráfego online, né? A questão do Covid se apresentar como um cisne negro, do qual não existe uma memória histórica, né, nas gerações que coabitam o mundo na atualidade, como também não existem modelos de referência sobre como operar nesse ambiente. E a educação é um desses universos de profunda mudança. O que se viu foi que a grande maioria, para não dizer todos, os players globais deram um mergulho profundo no universo online. E aí, nesse sentido, a gente fica pensando e traz o debate aqui de qual o futuro da educação. E quando se fala em futuro, não existe hoje clareza de como será o futuro depois dessa pandemia global. No passado, há registro de outras pandemias, mas em contexto bastante diferente do que foi vivido e por uma geração que não está, na sua maioria, na sua grande parte, presente aqui. Então, quando a gente pensa numa Next Generation Education, para qual futuro a gente deve desenvolver essa educação? A evolução nos modelos de aprendizagem hoje é amplamente discutida, quer relativo a ambientes de educação básica, secundária e universitária, quer para ambientes de formação executiva. Então, para promovermos o avanço da Next Generation Education, temos de ter a consciência de que estamos em face da ocorrência de muitas conexões que põem em causa o saber estabelecido, abrindo espaço a novas ideias. E aí, até trago um pouco da fala do Paulo Vicente na sua apresentação, no que ele fala é que a transformação digital é algo que vai ter uma evolução muito grande durante anos. E é isso que se percebe também para a própria educação, né? Que a Next Generation Education deverá acontecer necessariamente em ciclo de desenvolvimento progressivo, num constante exercício de empatia entre a visão de futuro que temos hoje e o leque de possibilidades de evolução nos modelos educacionais. E aí, para que pudesse assim, ter uma ideia do que pode vir a ser esse futuro, né, a professora ela conduziu um estudo chamado Scenario Thinking, com o objetivo de identificar as variáveis que têm um claro potencial de serem relevantes para o futuro.
né? E essa metodologia ela foi conduzida por meio de entrevistas em profundidade com stakeholders relevantes e uma ampla leitura e análise de relatórios de mapeamento de tendências e de projeções de futuro, como, por exemplo, relatórios do World Economic Forum, da Unicom, da OECD, da UFMD e assim por diante, né? Bom, então, como produto, chegou-se, então, a esse cenário, né? Aí, um exercício, né? Vamos dizer assim, de um cenário do futuro da educação em 2030. E aí, o principal ponto, e acho que está bem conectado também com a fala do professor Paulo Vicente, é um crescimento significativo do mercado global de educação, muito impulsionado por dois itens, o upskill e o reskill, sendo que o upskill a gente está dizendo, então, de um ponto B2C, onde o indivíduo ele investe no seu autodesenvolvimento e aí vislumbrando uma questão de competitividade. Quando a gente olha para o futuro, a gente percebe, muito se fala de que grandes partes das competências que vão ser valorizadas no futuro, a gente ainda nem sabe exatamente quais são, e muito das atividades e das profissões que existem hoje podem vir a não existir em um futuro próximo e que sai em 2030. Então, a questão do upskill, especialmente do upskill, aparece como algo bastante relevante nesse cenário da educação em 2030, e a questão da reskill também, onde as empresas apostam no desenvolvimento do reskilling, de desenvolvimento de novas competências dos seus recursos humanos. Outro ponto bastante relevante que se percebe atualmente, especialmente aí num cenário futuro da educação, é a questão do microlearning. Então, são certificados em que tanto o indivíduo quanto as empresas vão, de fato, investir, né? Tudo isso por conta da urgência de conhecimento, né? Abordagens de ensino inovadoras, mais democráticas e acessíveis, dado, de novo, a urgência do conhecimento, e a incorporação da inovação por grandes corporações. Isso é um movimento em que a gente já percebe muito forte, hoje, que se transformam e criam parcerias com diferentes stakeholders para diferentes necessidades. E aí a gente vê essa questão da aproximação de grandes organizações de startups. E o desenvolvimento de competências, né, socioemocionais torna-se ainda e cada vez mais relevantes, né? O desenvolvimento aí não só das hard skills, como também das soft skills, né? Então, face a estes novos modelos, novas competências, novas profissões e novos formatos de aprendizagem, posicionamento, a estratégia e a oferta das escolas de negócio tendem a modificar-se significativamente para que elas possam, então, manter a sua relevância. E, nesse contexto, é a Next Education Generation, né? Nesse contexto, nesse cenário aí de futuro de 2030, né? Então, o que se percebe, o que se vislumbra é uma aprendizagem adaptativa, progressiva, feita ao longo da vida, e eu retomo aquela expressão do lifelong learning, e focada nas necessidades que tendem a mudar ao longo da vida, uma vez que os indivíduos tendem a viver mais. A escola se projeta como parceira do processo de desenvolvimento, tendo à disposição um conjunto de competências e metodologias necessárias para o futuro. Então, a questão e aí até junto ao próximo item, que é a questão dos programas pré-formatados, a tendência é que vai se expirar. No entanto, no lugar deles, blocos de competências permanecem e a combinação fica aí como uma escolha do participante, como se fosse de fato um Lego, né? Fazendo uma analogia a um Lego. Para a escola vai caber o papel de advisor, né? De curador, baseado na leitura do percurso individual, de análise das aspirações, gerando caminhos alternativos, que são debatidos como um coaching educacional. E, por que não, por último, mas não menos importante,
O uso da tecnologia e o desenvolvimento de algoritmos deve ser efetivamente de recomendação e não de manipulação, e aí também trazendo um pouco a fala do professor, né? E aí, face a esses novos modelos, novas competências, novas profissões e novos formatos de aprendizagem, o posicionamento, a estratégia e a oferta das escolas de negócio tendem a se modificar significativamente. E o Covid, né? Como foi o efeito da pandemia nesse contexto, né? O que se viu e que todos nós acho que percebemos foi um boom de ofertas online, na sua maioria em tempo real, e aí eu falo até pela própria Fundação Dom Cabral, né? Boa parte, então, dos nossos programas que anteriormente eram presenciais, em sua maioria foram para o online síncrono. O que se percebe é uma segunda onda do online learning, e aí utilizando de ferramentas como o Zoom, o Webex e o Microsoft Teams, a passagem do presencial como o online, e aqui, especialmente, as metodologias de aprendizagem adquirem uma especial relevância, porque não basta simplesmente passar do presencial para o online, a gente sabe que tem grandes diferenças e grandes metodologias que diferem do presencial para o online, e a questão da reação e experimentação, né? O online síncrono recriou a sala de aula, mas o futuro da educação será certamente diferente, né? O que se percebe é que provavelmente a gente vai ter o melhor dos 3 modelos, seja presencial, online assíncrono e online síncrono. E aí uma pequena brincadeira que a professora coloca é que possivelmente se abre um futuro no qual everything is blended, working, learning, but not marriage, we hope. Bom, como considerações, então, finais desse case da professora Marta, a educação faz parte do processo de desenvolvimento da humanidade e deve ser um espelho dos seus valores e das suas ambições. Os cenários que se projetam para o futuro da educação precisam estar em sintonia com a missão de construir um mundo adequado ao equilíbrio e ao bom viver da humanidade. De modo geral, os caminhos enunciados defendem uma educação ao longo da vida, mais personalizada, flexível e editável, e o processo de desenvolvimento será seamless, ou seja, isto é, sem costura, coexistindo o mundo presencial e virtual no inevitável caminho de uma educação e uma vida mais blended. E, para finalizar, a metáfora que melhor parece sintetizar esse período é um indivíduo como artesão da educação. Faça você mesmo a sua própria educação, desenhando uma narrativa de aprendizagem, minha, só minha, para mim, que construa hoje um amanhã viável. É isso, gente. Muito obrigada. Mais uma vez peço desculpa por não ter conseguido ir na profundidade que a professora Marta com certeza faria. Paulo, você tem algo a complementar? Eu sei que você é um estudioso da educação do futuro e você falou bastante sobre isso. Convido também aos participantes do painel a trazer pontos de debate, discussões, perguntas. Estamos aqui disponíveis. Eu gostei do artigo da Marta, depois que ele lê com calma. Eu escrevi um artigo recentemente por minha proposta de escola de estudo, mas para outro congresso de experimentação lá na Abcel. Eu acho que o futuro é blended, ou se você pensar em termos de escritório, eu tenho falado do futuro sorro, né? Small office e home office, que é o blended, você em casa e também em pequenos escritórios. Acho que o futuro dos grandes escritórios e dos grandes campos, esse acho que está muito ameaçado. E isso é mais uma outra discussão. Fato. Bom, mais alguém gostaria? Estou vendo alguns colegas aí da Fundação Dom Cabral, gostariam de colocar alguns pontos. O Fernando, que é o meu coautor aí, não sei se ele quer falar alguma coisa. Fernando? Eu também mandei uma pergunta no chat, pessoal. Vocês
A Denise também mandou. Bom, tem uma pergunta aqui que, Vanessa, quais foram os principais desafios para a modelagem do programa do Banco do Nordeste em um momento em que não tínhamos essa cultura do online tão internalizada? É realmente assim, um desafio a gente fazer um programa 100% online, ainda mais para um massivo como no caso do banco. Eu acho assim, tivemos vários desafios, desde as gravações dos vídeos, de forma que fossem vídeos curtos, mas que trouxessem a mensagem principal, a questão do engajamento desses participantes. Acho que foi um desafio muito grande a gente ter esses participantes engajados. A gente teve, eu falo que por um lado foi uma sorte e outra nem tanto, porque assim que o programa iniciou, que foi em março, foi dia 3, início de março, dia 5 de março, por aí, depois de 15 dias, começou a pandemia, propriamente, o isolamento social, e aí esses participantes foram todos, boa parte deles foram para casa, porque boa parte era do grupo de risco. Né? Então, foi muito difícil, porque eles reclamavam, dizendo que não tenho tempo, estou em casa, estou com meu filho, tenho os afazeres de casa. Então, foi um desafiador também disso. E aí, a questão de ter essas pessoas comunicando com as outras nos fóruns foi um desafio também bem grande, e a questão da ação com resultados, porque como os participantes, e aí não tem como desconectar esse tema, né? Estavam em casa, como é que eles iam implementar essas ações com resultados dentro do banco? Então, isso foi um desafio bem grande. E, assim, tinha, de fato, algumas questões operacionais também, de sistema, de inscrição, né, pelo fato de ser uma das primeiras experiências da Fundação do Cabral, de novo, massiva e 100% online, assíncrono. A gente teve algumas questões, alguns desafios para vencer nesse sentido, que eu acho que hoje em dia já estão bem equalizados. Espero que eu tenha respondido bem. Outra pergunta para os dois. Vanessa e Paulo, como as organizações públicas podem usar a transformação digital para a melhoria dos serviços prestados aos cidadãos? Quer começar, Paulo? Você escutou a pergunta? Sim, escutei. Estou lendo aqui também no bate-papo. Eu acho que tem várias formas de melhorar. Você olhando para saúde, educação, segurança e a parte do planejamento central, né? Ou seja, planejamento, orçamento, etc., acho que já tem muita coisa aí. Acho que a educação vai melhorar muito com a educação à distância, ou seja, o Blender, ou seja, a escola de estúdio. Você vai ganhar em escala. Hoje você consegue fazer uma escola boa para 1.000 alunos. Você não consegue fazer 1.000 escolas boas para 1.000 alunos, portanto, 1 milhão de alunos. Por quê? Porque você tem dois gargalos, o professor e o espaço físico. Agora, com essas novas tecnologias, você vai conseguir fazer professores robotizados, você vai conseguir fazer aula à distância, aulas automatizadas, você vai fazer laboratórios virtuais. Então, você vai ganhar um professor muito bom, vai permitir fazer um monte de aula para um monte de gente. E isso vai fazer com mais qualidade do que você faz hoje. A saúde, idem. Você vai ter mapa genético mapeado junto com um banco de dados, ou do Estado ou de um provedor privado. Junto com isso, você vai ter todos os seus testes lá dentro. Vários hospitais, várias redes de saúde já estão se movimentando para isso. Você vai ter já tudo mapeado, inclusive com sensores internos, biosensores, alguns casos biohack, não sei se você vai fazer modificações para melhoria humana. Quando você olha para aquelas 12 tecnologias que eu marquei lá, e ainda para além da transformação digital, tem um mar de possibilidades para melhorar a administração pública em saúde e educação. Em segurança, você vai ter muito mais capacidade de vislumbrar o que está acontecendo em toda a cidade, e um computador vai olhar isso com bilhões de pontos por segundo, vai conseguir saber exatamente o que está acontecendo e fazer inferência de padrões de comportamento, e vai ser um investigador muito melhor do que qualquer investigador humano, melhorando a capacidade das polícias civil e militar, né? Depende de como é que é o arranjo local da polícia em cada país, a fazer a investigação e policiamento, inclusive com policiais robotizados, máquinas, avatares mecânicos, biomecânicos, para ir lá investigar sem expor o ser humano ao risco.
e vai muito mais facilmente detectar quem é grupo de risco e quem não é grupo de risco, né? Muita gente fica com medo do tal social score que os chineses estão criando, mas a realidade é que a gente faz um social score analógico, a gente só não faz isso na mão, né? O social score vai ser necessário para você conseguir dar segurança para muita gente. Então, aí, saúde, educação e segurança vão ser muito modificados, muito melhorados. Justo isso vem com a Smart City, que tem o Smart Grid, tem toda a lógica de tráfego melhorado, você vai ter a lógica de automatização de esgoto, de água, de serviços chamados de utilidades básicas. Ou seja, você vai ter um futuro muito mais tranquilo. O lado interessante dessa história é que você vai diminuir muito a necessidade de intervenção humana para várias decisões ou microdecisões, e isso vai tirar, provavelmente, espaço de corrupção. Você não vai ter mais espaço para corrupção, que é um problema no mundo inteiro, nessas pequenas intervenções onde o micropoder atua, né? Porque essa máquina vai automatizar tudo. Então, eu acho que tem muito espaço para olhar, mas, claro, chega num ponto em que a gente começa a bater em questões legais, em questões éticas, em questões morais, e algumas pessoas que se beneficiam das ineficiências do sistema vão resistir. Uma piada em administração pública, assim, toda vez que você tenta automatizar ou melhorar um processo, tem alguém que vivia daquela ineficiência e que reage. O que mais me chamou, o que me chamou a atenção, vou responder essa resposta por meio até um exemplo pessoal que eu tive agora, que foi nas eleições municipais que ocorreram no Brasil, e aquele aplicativo do e-Título. Eu sei que inúmeras pessoas talvez tiveram problema para baixar o aplicativo, eu vi bastante notícias sobre isso, mas para quem não é brasileiro aqui, o voto é obrigatório, e para que você vote nas suas eleições, você tem que, por exemplo, esse ano a gente teve eleições, eu tinha que ter votado em todas as eleições anteriores, ou se não, ter justificado o motivo pelo qual eu não votei. E no dia anterior eu tinha totalmente me esquecido que eu não tinha votado na eleição anterior, que foi até a eleição para presidente, a época no Brasil. E eu falei, meu Deus, como é que na sexta-feira as eleições eram no domingo, eu teria que pagar, a gente tem que pagar uma multa e tem que justificar. E eu falei, meu Deus, se eu for no tribunal eleitoral hoje, na sexta-feira, sendo que a eleição é no domingo, eu vou pegar uma fila gigantesca, vou deixar de trabalhar, a gente ainda está na questão da pandemia, ainda saindo o mínimo possível. E aí, sei que eu consegui baixar esse aplicativo e resolver todas as questões referentes a pagar a multa, enfim. Então, eu acho que aí um bom exemplo, e tentando aí responder a pergunta de como a transformação digital pode apoiar no serviço à sociedade. Tem uma outra pergunta aqui, da Denise Leite. Está vendo aí, Paulo? Na opinião de vocês, como podemos capitalizar a experiência da pandemia e potencializar as redes colaborativas em contextos cada vez mais inovadores para a geração de valor público? Eu acho que assim, as redes sociais, como a gente tem hoje, elas não chegaram para as áreas tão, vamos dizer assim, profissionais. Você tem coisas como o LinkedIn, que é um começo, e você tem coisas como ResearchGate, na área de pesquisa, mas essas redes sociais ainda não são muito boas, e redes colaborativas são feitas informalmente. Acho que a gente poderia tentar pensar mecanismos de fazer isso de maneira mais explícita, para funcionar melhor. Acho que hoje ainda está muito incipiente isso. Concordo. Bom, mais alguma pergunta, pessoal? A gente ainda tem mais 20 minutos, 20 a 25 minutos aqui de painel. Estamos disponíveis. Alguém gostaria de compartilhar alguma experiência que tenha vivido aí de inovação e transformação digital? Obrigada, pessoal.
Bom, Patrícia, parece que a gente finalizou. O que você nos sugere? Nós finalizamos aqui? Bom, então, o pessoal aqui do Cláudio está dizendo que a gente já pode finalizar. De novo, queria agradecer ao Paulo, muito obrigada, sempre brilhante sua participação e um prazer poder compartilhar esse painel com você e com os nossos colegas, tanto da Fundação Coronel Cabral, quanto dos participantes de outros países aí, do Cláudio. Muito obrigada e espero ver vocês aí no próximo painel. Um abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau. Muito obrigada.